você abrir a palavra de Deus, Deus, vou te contar uma história. Tinha um homem que ele trabalhava para alguém, e ele era muito bem sucedido. Todo mundo olhava para ele e dizia: eu queria ser igual você, igual essa pessoa. Ele tinha uma família, ele tinha um trabalho, ele era honrado, ele era respeitado entre as pessoas. E todo mundo que via essa pessoa, esse homem, dizia assim: eu queria ser, ou eu queria ter tudo que ele tem, eu queria ser como ele é. Só que esse homem tinha um segredo, e era exatamente esse segredo que ele tinha, que não deixava que a vida dele tivesse uma felicidade completa. Apesar de todo mundo olhar para ele e desejar a vida dele, ele olhava para ele e olhava, tinha algo que impedia dele viver uma vida completa, uma vida perfeita. E eu quero nessa noite pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5. A Bíblia vai contar uma história parecida com essa que nós vamos ler agora. Ou talvez a história parecida com o da Bíblia foi eu que contei agora. E a Bíblia diz que o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã. O rei da Síria era, sabe, o que mandava em tudo. Era aquele que elevava as pessoas e derrubava. E a Bíblia diz que o rei da Síria tinha um grande respeito por Naamã. E quem era Naamã? A Bíblia diz: Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Naamã era alguém que tinha uma posição, né? Se nós fôssemos falar que o reino da Síria seria uma empresa, o rei seria o dono da empresa e Naamã seria o diretor-geral dessa empresa. Todo mundo olhava para Naamã e desejava aquilo que Naamã tinha. E se a gente fosse dizer que o reino seria uma empresa, a gente poderia entender que tudo que Naamã colocava para fazer nessa empresa, a empresa prosperava, a empresa crescia. E todo mundo olhava para Naamã e falava assim: Naamã parece que tem o toque do Midas, né? Onde ele toca, vira ouro. Parece que Naamã, sabe? E ele era respeitado por todo mundo, mas Naamã tinha um segredo que ele não contava para ninguém. Todos nós, ou a maioria de nós, temos segredos. Alguns contam para um amigo chegado. Naamã, para quem desejava a vida que Naamã tinha, não conhecia o segredo de Naamã. E olha o que diz a Bíblia: o rei da Síria tinha um grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. E naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativeiros havia uma menina
que se tornou serva da esposa de Naamã. E certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, com certeza ele curaria o meu senhor dessa lepra. Naamã contou isso ao rei, que a menina tinha dito isso. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Esse texto, ele é um texto poderoso, porque ele vai nos ensinar algo poderoso. Eu vou resumir essa história que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que Naamã era um homem que tinha respeito, era comandante do exército do rei da Síria, era um homem que ele saía para a guerra e ele vencia todas as guerras, ele saía com seus trajes, sabe, bonito, né, com seus trajes de guerra, o seu cavalo branco, né, ele ia na frente com sua espada, ele levava o exército da Síria a conquistar batalhas, a conquistar guerra, a conquistar vitória. Mas o texto vai dizer que Naamã, porém, ele era leproso. E a lepra, na época do Antigo Testamento, era considerada como pecado. A pessoa que tinha lepra, ela era obrigada a viver à margem da sociedade. A pessoa que tinha lepra, ela não poderia viver junto com as pessoas, com as outras pessoas, porque ela poderia passar essa lepra para essas pessoas. E por isso, Naamã, apesar de ter a sua vida cobiçada, ele precisava esconder a sua lepra. Por quê? Porque senão as pessoas não poderiam ficar perto dele. Então você imagina a vida de Naamã. Quando ele passava, todo mundo aplaudia a sua carruagem, todo mundo aplaudia Naamã, mas quando ele chegava em casa, que ele tinha que tirar sua roupa, sozinho, que ele olhava no espelho, ele começava a ver as feridas, ele começava a ver a lepra crescer no seu corpo. Todo mundo cobiçava a vida dele, mas ele via no secreto que a vida dele tinha problema, tinha dificuldade. A família dele conhecia ele, porque sabe quem mais conhece você, meu amado? Não é o pastor. Eu não conheço você, você não me conhece. Se você quiser me conhecer, você tem que perguntar para minha esposa, você tem que perguntar para as minhas filhas, para aquelas pessoas que convivem comigo. Quando eu tiro, sabe, a capa de pastor, quando eu tiro a capa de homem de Deus ungido que está aqui, sabe, e vou para dentro da minha casa, e ali a minha família, a minha esposa, as minhas filhas conhecem a minha intimidade. A intimidade de Naamã era conhecida pela esposa dele e era conhecida por uma escrava, por uma menina que em uma das batalhas de Naamã trouxe essa menina como escrava, se agradou dela e trouxe essa menina para servir como escrava na sua casa. Naamã era um homem grande. E o que eu aprendo nesse texto? A primeira coisa que eu aprendo nesse texto que nós acabamos de ler é que grandes pessoas também têm grandes necessidades. Você pode olhar todas as pessoas, ela pode estar bem, a conta bancária dela pode estar bem, aparentemente o casamento dela pode estar bem, mas sempre todas as grandes pessoas, ela tem necessidade. Todos nós temos necessidade, meu amado irmão. Às vezes você olha assim a pessoa e fala: eu queria ter a vida dessa pessoa, mas você não conhece a vida dessa pessoa, você não sabe como é a vida dessa pessoa. Uma vez, eu pedindo permissão para minha esposa, agora tem que pedir a permissão, aprendi isso, para contar isso, mas já contei aqui uma vez.
Mais uma vez nós fomos lá para Campo de Jordão, né? Quem já foi lá em Campo de Jordão sabe que é um lugar bacana de se estar, de passar o final de semana, de namorar, de tomar um chocolate quente, de comer um fundim, né? Agora a gente pode ir para lá, glória a Deus. Você já está casado, mas a gente pode ir agora. E aí nós fomos para lá, e eu não sei por que cargas d'água a gente acabou se desentendendo lá. A gente acabou brigando como casal, mas mesmo assim a gente já estava lá, e a gente brigado um com o outro, a gente ia para o restaurante, porque estava tudo, já estava lá mesmo, e a gente tirava aquela foto, aquela selfie, pá. E do outro lado aqui em Campinas, alguém estava olhando, e nós passamos o final de semana brigado, mas indo para o restaurante, comendo, tirando foto, para aproveitar. E aí eu lembro quando a gente chegou aqui, na semana, eu estava conversando com a minha esposa, com a minha irmã, e ela falou assim para mim assim: Sandro, sabe, eu tenho tanta inveja do seu casamento. Eu vi as fotos que vocês tiraram lá em Campo de Jordão, como vocês são felizes, parece que vocês não brigam, parece estar sempre bem. Aí eu fiquei pensando, sabe, a gente olha a vida dos outros e a gente acha que a vida é perfeita. Uma foto no Instagram não representa nada, não quer dizer nada. As coisas estavam tão eu não sei se é verdade ou é mentira, mas esses dias eu vi uma reportagem que o camarada casou com uma mulher, e aí depois que ele casou, que aí tinha que a mulher não tinha mais os filtros do Instagram, ele olhou, ele falou: não pode, pediu o divórcio. Tinha uma mulher que desapareceu, desapareceu, e o pessoal estava procurando ela, não sei se vocês viram essa reportagem, estava procurando ela pelas fotos que ela colocava no Instagram, e não conseguia achar a mulher, porque a foto era uma coisa, presencialmente era outra coisa totalmente diferente. Então, nós não podemos achar que a vida de todo mundo é perfeita, porque até as grandes pessoas, elas também têm grandes necessidades. Naamã era grande. Você já imaginou se fosse hoje a foto do Naamã descendo com eu vou falar porque é um carro que eu acho legal, descendo com uma BMW, estacionando lá perto da sua empresa, da empresa que ele era o diretor geral, né? O manobrista abrindo a porta para o Naamã entrando para ir no 15º andar, cobertura, que é o escritório dele geral, e todo mundo, sabe, dando bom dia, seu Naamã. Bom dia, seu Naamã. E olhando, um dia eu quero que a minha vida seja igual desse homem. Eu vou trabalhar bastante para a minha vida ser igual desse homem. Só que ninguém sabe que o Naamã, ele tem problema em casa, que Naamã tem um problema que ele esconde, que ninguém vê. Então eu quero dizer uma coisa para você: grandes pessoas também têm grandes necessidades. A Bíblia diz que Naamã era um homem herói de guerra, porém ele era leproso. Porém, ele tinha lepra. Naamã, ele tinha poder, Naamã tinha prestígio, Naamã tinha sucesso, mas carregava uma doença que não podia ser resolvida.
Então, há muitas vezes aquela vida que a gente cobiça, ela está esperando, ela tem uma necessidade tão grande, que ela está esperando que Deus faça alguma coisa na vida dela, para que ela possa, ou que alguém ajude a vida dela, para que ela possa ter, sabe, uma esperança. Talvez ela diga assim: pensa na Naamã. Pensa que quando Naamã tirava a sua roupa, estava no espelho cheio de lepra. Talvez ele olhasse para o espelho e dizia: eu daria tudo que tenho, se o meu corpo fosse curado. Se lembra depois do Ayrton Senna, teve um piloto alemão, o Michael Schumacher, né? Foi o melhor. E aí a história diz que Schumacher estava passando férias, eu não sei se na Suíça, mas ele estava esquiando, e aí ele levou um tombo, ele caiu, ele ficou com paralisia, e eu não sei se morreu ainda, mas até um tempo atrás, a mulher dele estava vendendo o restante de coisa que ele ainda tinha, para poder cuidar dele, porque ele estava vivendo assim, tipo, ligados em aparelhos. Eu tenho certeza que ele trocaria todos os títulos na Fórmula 1 que ele ganhou, daria todo o dinheiro, daria todo o prestígio, para que ele não tivesse tomado aquele tombo e ficado paralítico. Então, grandes pessoas também têm grandes necessidades. Status, dinheiro, influência não substitui a necessidade de Deus. As pessoas podem ter tudo, mas se eles não tiverem Deus, vai haver um vazio dentro dela. Meu amado irmão, não me leve a mal, eu sou brasileiro. No próximo jogo que tiver do Brasil, se não for dia de culto, ou se eu não tiver nenhuma reunião ou alguma coisa, eu irei assistir, amém? Daqui a pouco acaba a Copa, o Brasil sendo campeão ou não, a nossa vida vai continuar a mesma, não vai mudar nada, se eles ganhar ou não. A gente vai ter uma dopamina artificial, plástica, que vai, sabe, nos alegrar por algum minuto, mas depois a gente vai voltar à nossa vida normal, porque sabe quem é que pode mudar a minha vida e a sua vida hoje, agora e para todo sempre? Só Deus pode mudar a nossa vida. Você imagina Naamã chegando de uma batalha, venceu a batalha, todo mundo fazendo festa, Naamã alegre de novo, mas quando as cortinas se fecham, Naamã entra dentro do seu quarto, Naamã olha e vê que tem uma necessidade. Naamã tinha uma necessidade que a conquista não resolveu o problema dele, o dinheiro não resolveu o problema dele, aquilo que ele tinha não resolveu o problema dele. Só Deus pode resolver a nossa necessidade. Aleluia. Não esconda a sua necessidade de Deus, reconheça a sua necessidade. Sabe, um momento de alegria, daqui a pouco, olha, todo mundo está, sabe, com certeza o Brasil deve ter ganho. Não sei, acho que já acabou já, né? Ou não sei. Acabou? Acabou, né? Está assistindo aí, né, irmão? Deus te pegue aí, Deus queime o seu celular. Então, meu amado irmão, daqui a pouco, sabe, vai acabar. A gente tem que acordar cedo amanhã, tem que encarar as nossas necessidades, tem que encarar as nossas tristezas,
Mas eu te digo uma coisa para você: só Deus pode trazer uma alegria que permanece, uma alegria que dura para sempre. A segunda coisa que eu aprendo aqui primeira coisa que eu aprendo aqui nessa noite é que grandes pessoas também têm grandes necessidades. A segunda coisa é que Deus usa pessoas simples para produzir grandes mudanças na nossa vida. Presta atenção, Deus é o Deus do simples. Deus é o Deus do simples. Sabe, um dos maiores cultos que eu participei, faz mais ou menos 2 anos, foi quando eu fui para o sertão do Piauí. Meu irmão, sabe, eu sei que você vê, sabe, o telão, esse telão ele é lindo, amém? Glória a Deus, a iluminação é linda. Mais para frente, se Deus me der graça, vou baixar um pouco do telão, vou colocar inteiro aqui, vai ficar um negócio maravilhoso, é lindo. Aí você entra na igreja, você vê um negócio lindo, mas sabe uma coisa que está nos meus olhos assim, ainda hoje, que eu achei lindo? Eu fui designado para pregar em uma igrejinha pequena, não cabia, na realidade não foi numa igreja, era numa igreja que estava desativada. Aí falaram, me escalaram: Sandro, você vai lá. Aonde a gente foi era longe, estrada de terra. Nós andamos assim quase 1 hora, à noite assim, e lá não tinha energia, não tinha nada. E nós estamos chegando, quando a gente está chegando, falta mais ou menos, 500 metros, 1 quilômetro. Everton, que imagem eu comecei a ver. Eu vi as pessoas, sabe, carregando, assim, 1 quilômetro cada um, criança, velho, jovem, adulto, carregando a sua cadeira, para sentar no meio do pátio, para ouvir uma palavra. Ali eu senti a presença de Deus, sabe por quê? Porque Deus é o Deus do simples. E lá eu entendi assim que o verdadeiro evangelho, porque lá, quando eu olhei assim, eu falei: eu não posso pregar que Deus vai abrir uma porta de emprego, porque não tem emprego. Eu não posso pregar que Deus vai dar uma casa para eles, porque não tem lugar para ter casa. A única coisa que eu podia pregar era que Jesus salva, Jesus traz alegria. Mas vocês precisam ver, sabe, aquela alegria que eles estavam indo para ouvir a palavra. Não tinha telão, não tinha uma banda, não tinha Douglas fazendo um fundo musical para poder, sabe, amolecer o coração. Não tinha nada, mas eles estavam ali cheios, sabe, de esperança, querendo ouvir a voz de Deus. E tinha lugar lá que não tinha nem água, irmão, nem água. A água que vinha era água que o exército mandava trazer através de carro-pipa. Mas a gente via Deus operar. E tinha uma igrejinha fechada. E no final, quando terminou aquela reunião, chegou um casalzinho e falou: pastor, a gente queria tanto que viesse alguém para cuidar de nós. Olha, a gente tem aquela igrejinha fechada, irmã, sabe, telhadozinho fechado ali. E eu falei assim: eu vou conversar com o pessoal daqui. E aí eu lembro que depois de 2 meses que eu voltei,
eu recebi uma mensagem do pastor Pedro, ele dizendo: pastor Sandro, nós conseguimos e mandamos um obreiro para fazer um culto uma vez por semana lá. O nosso Deus é um Deus de simples, e Deus usa pessoas simples para produzir grandes mudanças. No texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que uma jovem escrava israelita que estava lá na casa de Naamã, ela vê a necessidade de Naamã. Aquela menina era uma escrava, era um despojo que tinha vindo de guerra. Ela olha para Naamã, ela não tinha perdido, sabe, a sua convicção. Ela sabia quem ela era. Apesar dela ser escrava, ela estava mais livre do que o próprio Naamã, que era dono dela. Ela olha para a dona dela e diz assim: ah, se o meu Senhor fosse lá em Israel, ele ia ver que lá tem um profeta. O profeta ia orar por ele e ele ia ser curado. Sabe, uma menina que não tinha, a Bíblia não dá nem nome para essa menina, era uma escrava, era alguém que talvez fosse insignificante, mas eu quero dizer uma coisa: Deus usa pessoas simples para produzir grandes mudanças na nossa vida. Eu quero dizer para você: abra o teu ouvido, aleluia, esteja atento, que Deus pode usar pessoas que você menos espera para mudar a tua vida e você viver o sobrenatural na tua vida, em nome de Jesus. Talvez você venha e pense: é o pastor que vai mudar a minha vida. Talvez não. Talvez seja aquele crente, aquela crentezinha que você, sabe, despreza, que você talvez não dê valor. Deus usa pessoas simples para produzir grandes mudanças. Deus frequentemente usa as pessoas consideradas pequenas para realizar grandes coisas. Deus pode usar você, apesar de talvez você ache: não, eu sou pequeno. Deus pode usar você para mudar a tua casa, para mudar a tua família, para mudar a situação do teu filho, do teu marido, da tua esposa. Deus pode usar você. A própria palavra diz que Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. Não despreze as coisas pequenas. Nunca subestime a influência de uma palavra, de um conselho, de um testemunho. Sabe, essa menina só falou assim: olha, eu conheço um profeta. Se o meu Senhor conhecesse esse profeta que está lá em Israel, ela deu um testemunho, irmão. Talvez um testemunho seu vai mudar a vida de uma pessoa. Talvez o testemunho de uma pessoa vai mudar a sua vida. Quem foi a menina escrava que Deus colocou na sua vida e talvez você está ignorando? Terceira coisa que eu aprendo aqui: o orgulho é um dos maiores obstáculos para o milagre. A Bíblia diz que quando Naamã foi lá em Eliseu, Eliseu disse para Naamã, na realidade Eliseu nem recebeu. Naamã chegou assim e falou assim: não, eu sou o cara, tipo, que eu vou ser bem recebido lá por o profeta. Quando Naamã vinha, Eliseu falou assim: eu não quero nem atender, fala para ele ir lá no Rio Jordão e dar 7 mergulhos lá no Jordão. Já imaginou isso aí? Naamã, quando escuta aquilo lá, fala assim: por acaso lá na Síria não tem rios mais limpos do que o rio Tietê? Porque o rio Jordão era considerado o rio Tietê para o Naamã. Aí Naamã diz assim: eu pensava que o homem ia sair do seu lugar, ia chegar perto de mim, ia levantar sua mão
ia profetizar na minha vida e eu seria curado. Ei, talvez você pensou assim: não, olha, Deus só opera em cultos onde a igreja está cheia, em cultos grandes. Deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite: não é do jeito que eu penso, mas é do jeito que Deus pensa. Não despreze as pequenas coisas. Deus pode mudar a sua vida, aleluia, hoje, nessa noite. Aí você vai contar um testemunho, as pessoas vão perguntar: como é que aconteceu o teu milagre? Você estava na conferência e fala: não. Você estava, sabe, no seminário? Não. Você estava no estádio? Não. Era um grande pregador? Não. E que dia que era? Era um dia que a igreja não tinha tanta gente assim, mas foi o dia que Deus manifestou a sua presença na minha vida. Não é muitas vezes do nosso jeito. Naamã pensou: não, eu pensei que o profeta ia levantar a mão e orar. Ele queria o milagre do jeito dele. Você é assim também? Eu quero o milagre do meu jeito, no meu tempo. Tem que ser no meu tempo. Se não for, vou parar de vir na igreja. Se não for, eu não apareço mais na igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você tivesse um filho de 14 anos, e você falasse assim: eu vou dar uma Ferrari para o meu filho, você daria um carro desse, sem o teu filho chegar na maturidade de 18 anos que ele pode dirigir? Você daria antes? E é porque você é ruim? Então tem coisas na nossa vida que Deus tem um tempo certo para derramar suas bênçãos na nossa vida. Aquele paralítico do homem lá, aquele paralítico de João capítulo 5, foi 48 anos. Eu não estou dizendo que vai ser 48 anos que Deus vai abençoar a tua vida. Eu só quero dizer para você que a Bíblia diz que há um tempo determinado debaixo do céu sobre todas as coisas. Um tempo de Deus abençoar a tua vida. Pode ser que o tempo de Deus na tua vida seja hoje, mas pode ser amanhã também. Mas se não for amanhã, aleluia, eu fico no Salmo 46: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Não faça nada fora da vontade de Deus. Naamã queria o milagre do jeito dele. Muitas vezes Deus exige obediência antes de transformação. Muitas vezes Deus exige que eu e você possamos obedecê-lo antes dele fazer um milagre na nossa vida. O orgulho, ele nos faz discutir com Deus. Agora, a humildade nos faz obedecer a Deus. O que quase impediu o milagre não foi a lepra de Naamã, foi o orgulho. O que pode impedir o nosso milagre, sabe o que é? É a nossa falta de obediência. É Deus falar assim: levanta, eu quero orar por você, com você. Aí você fala assim: ah não, Deus, não quero. Sabe quando você ouvia a voz do Espírito Santo de Deus te dizendo: faz, vai lá e faz. Deus vai honrar a sua obediência. Todo milagre ele é honrado pela nossa obediência. A Bíblia diz que aquela mulher tinha uma viúva, estava catando graveto. O profeta chega para ela e diz: dá um copo d'água. Aí ela vai dar o copo d'água para o profeta diz: o que você está fazendo? Ah, eu estou catando um pouco de graveto,
madeira seca. Eu vou fazer tem um pouco de farinha, vou fazer um bolo e vou comer e vou morrer. O profeta diz: faz um bolo primeiro para mim e depois você se serve. Aquela mulher obedeceu, e por causa da obediência dela, o azeite e a farinha se multiplicaram, e ela não passou necessidade. Deus honra, eu sempre digo assim, que Deus não honra, Deus não atende necessidade. Agora Deus honra fé e obediência. Fé e obediência. Foi o que Jesus Cristo nos ensinou. Aleluia. Quarto, o que eu aprendo nesse texto? A obediência completa, ela libera a bênção de Deus na nossa vida. O profeta disse para Naamã: vai lá e mergulha 7 vezes. Não era 5, não era 6, não era 8, era 7 vezes. A obediência completa, ela libera milagre na nossa vida. 2 Reis capítulo 5, verso 14, a Bíblia diz: por ele obedecer, a Bíblia diz que a sua carne tornou-se como a carne de uma criança. Ele não foi curado primeiro, ele não foi curado no primeiro mergulho, no segundo mergulho, nem no 6º mergulho. Ele foi curado quando a obediência dele foi completa, no 7º mergulho. Deus nunca procura uma obediência parcial, Ele procura uma obediência completa. O nosso Deus é um Deus de milagre, mas é um Deus que faz milagre muitas vezes aonde você não espera. Naamã não esperava que Eliseu mandasse ele tomar banho no Rio Jordão. E outra coisa, o milagre de Deus, muitas vezes a gente quer algo, sabe, não, está esperando assim, não, o pastor vai orar, eu vou ver um anjo, 2 anjos voando de um lado para o outro, e ele vai levantar a mão assim, vai uma rajada de fogo assim, vai tocar assim na minha enfermidade, vai tocar na minha vida, e eu vou ser curado. A gente fantasia como Deus vai fazer o milagre, mas deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes, quando você está ouvindo essa palavra, Deus não está manifestando nada assim que chama a atenção, mas Ele está fazendo milagre na sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que Deus tem milagre para a tua vida, portas abertas nessa noite, céus abertos para a tua vida nessa noite. Glória a Deus. E quando o pessoal do louvor vai ministrar um hino, eu vou convidar você a vir aqui na frente, eu vou ungir você nessa noite. Cadeias vão quebrar, aleluia, portas vão se abrir, milagres vão acontecer. Se entrou alguém aqui doente nessa noite, eu creio que Deus vai te curar nessa noite, porque eu sinto a presença do Espírito Santo no nosso meio. Então, se você quer nessa noite, se você quer ser ungido nessa noite, e você crê que Deus está aqui para manifestar um milagre na tua vida, saia do teu lugar. Eu quero orar por você, quero ungir a sua vida nessa noite, aleluia. Sabe, um dos problemas de Naamã era o orgulho. Xarabababassuri andarai.